Fala galera, James Shadow aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu principalmente falo sobre rinoceros 3D e todas as tecnologias que envolvem esse programa dentro da arquitetura e do design. Hoje eu vou mostrar para vocês dois comandos bastante utilizados na hora de desenhar linhas, superfícies e sólidos. Mas antes da gente ir lá para o programa, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Isso vai me ajudar bastante e também vai ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas interessadas nesse assunto. Fechou? Então bora lá! Aqui eu fiz um esqueminha de linhas, algumas superfícies e lá no final um sólido para a gente ver como é que esses dois comandos funcionam. Esses dois comandos são o trim e o split. O trim a gente já tá, para quem vem aí do AutoCAD, a gente já está bem acostumado com o trim. Então lá no AutoCAD a gente trabalha com linhas. Ele serve basicamente para dividir as linhas, né, e apagar as que a gente não quer. E depois aqui no Rhino tem um comando que chama split, que ele está na mesma categoria do trim, que serve para dividir os objetos. Vou mostrar aqui como é que isso funciona nas linhas, e daí vão ter linhas diferentes nas superfícies e depois lá no sólido. Vou começar aqui pelo trim. Olhando aqui, quando a gente coloca o mouse aqui em cima do comando, a gente vai ver que aparece uma caixinha embaixo com o desenhozinho do mouse. Então mostra aqui, se a gente apertar com o botão esquerdo vai ativar o comando trim, e se a gente apertar com o botão direito vai ativar um outro comando que chama untrim, que é como se fosse para desfazer o comando, a ação que a gente fez ali no objeto, né? E lá no split vai ter a mesma coisa. Botão esquerdo e direito do mouse vão ser comandos separados. Então eu vou falar sobre isso também. E também, antes da gente começar, eu vou falar sobre a diferença de utilizar esses comandos na vista perspectiva ou numa vista isométrica. Também o comando ele comporta um pouquinho diferente dependendo da vista que você tá. Então nessa que eu tô aqui é a perspectiva, eu vou mostrar como que ele trabalha na perspectiva e também numa isométrica. Então é bom a gente atentar a isso também. Então o trim, eu vou falar do trim, então do jeito que eu organizei é o trim e o split e assim sucessivamente. Eu tenho aqui duas linhas que elas não se tocam, então eu vou mostrar como que esses comandos funcionam em linhas que não estão interseccionando. Vou selecionar o comando trim, ele pede ali para selecionar os objetos cortantes, vou apertar o Enter para continuar, e depois os objetos que eu quero dar o trim. Isso a gente está acostumado para quem vem do AutoCAD. O problema é que você viu quando ele deu o trim na perspectiva, ele visualiza ali a linha que está sobrando, né? E ele corta só aquilo. O problema é o que? A gente está na perspectiva. Se a gente for na de topo, a gente vai ver que aqui, tá vendo? Ó? Aqui deu um erro. Se eu der muito zoom, geralmente trim em linhas é porque a gente está meio que pensando na planta baixa, né? Alguma coisa isométrica, em algum objeto isométrico. E aqui a gente vai ter problemas se for na perspectiva. Então, o que seria o correto de fazer o trim em objetos que não estão interseccionando? Teria que ser numa vista isométrica, ou na de topo, ou na frontal, ou numa lateral, por exemplo. E aí o trim funciona. O comando split em linhas que não estão interseccionando, elas não se tocam, o comando ele simplesmente não funciona. Porque ele não reconhece, então ele não divide, porque ele não consegue reconhecer sozinho onde que eu quero dividir essas linhas quando elas não estão se tocando. Aqui eu tenho um conjunto de linhas que elas estão se interseccionando. Então eu vou fazer o trim primeiro, os objetos cortantes, depois o que eu quero cortar, e esse é o que a gente está mais acostumado, né? Quando elas estão se tocando. Então quando elas interseccionam, ele vai reconhecer ali na interseção mesmo. E aí, nesse caso aqui, tanto a perspectiva como uma isométrica vai ser a mesma coisa, porque ele reconhece onde está essa interseção aqui. Vou fazer o comando split, e aqui vocês vão ver, deixa eu só aumentar essa linha aqui, vocês vão ver a diferença entre os dois comandos. Então o comando split ele é o contrário, ele pergunta primeiro os objetos que eu quero dar o split, vou apertar Enter e depois ele pergunta quais os objetos cortantes. Apertei Enter e ele divide a linha.
ele não deleta o pedaço que eu não quero, né? Então, vamos supor que eu quero só dividir essa linha, eu não quero deletar o outro pedaço, é onde o comando trim entra. Aqui eu vou mostrar como que esses comandos funcionam em superfícies. Então aqui eu tenho uma esquadria desenhada, então tem os montantes e a esquadria dela. Eu vou fazer aqui uma superfície com essa linha. Então aqui eu tenho uma superfície toda chapada. Vou esconder aqui as isocurvas dela. Vou até fazer aqui do outro lado também, porque a gente vai fazer o trim e o split. E vamos supor que a gente desenhando essa esquadria, a gente quer dividir essa superfície aqui para ter os panos de vidro, né, independentes. No comando trim, para a superfície, então eu vou selecionar aqui o comando trim. Ele pede primeiro para selecionar os objetos cortantes. Vou selecionar qualquer linha, apertar Enter. Quando a gente seleciona a superfície, ele dá o trim mesmo, ele deleta aonde a gente clicou. Nesse caso aqui, como o Rhino a gente faz muitas superfícies, nem sempre a gente quer deletar. Na maioria dos casos, pelo menos aqui comigo, eu quero dividir essa superfície, porque pode ser, ou na maioria dos casos eu vou precisar mesmo da outra superfície, ou eu gosto de guardar tudo, que vai que eu preciso uma hora. No caso de uma esquadria, aqui claramente o intuito é fatiar essa superfície inteira, eu não quero deletar nenhuma. E aí é onde o comando split funciona muito bem. Então ele primeiro seleciona os objetos que eu quero dar o split, aqui já é o contrário, depois os objetos cortantes. Aperto o Enter e ele fatia toda a superfície. Aqui nesse caso a aba perspectiva também funciona igual uma isométrica, porque a linha está tocando, né? Ela passa por cima da superfície ao longo dela inteira. Então eu posso ficar aqui na aba perspectiva também. Aqui, nesse caso do lado, já são as linhas, né? A gente vai fazer quando a linha não está, né? Ela está distante, ela não está interseccionando com as superfícies. Vou mostrar como que os comandos comportam aqui. O comando trim, vou começar pelo trim. E ele já pede primeiro os objetos cortantes. Vou apertar Enter e depois o que eu quero deletar, né? O que eu quero cortar. Quando os dois objetos, né, estão separados, no caso da superfície, ele reconhece o eixo Z. Então ele faz uma projeção no eixo Z e é onde ele corta essa superfície, tá vendo? Isso é quando a superfície está embaixo, né? Embaixo do objeto cortante. Vamos supor que a superfície está na frente do objeto cortante. E aí, nesse caso, não funciona. Então, selecionei aqui o objeto cortante. E eu clico lá na superfície e não acontece nada. Ó. Aí, nesse caso, eu preciso vir na vista frontal, por exemplo. Porque aquela superfície está na frente, né? Então, eu venho aqui na vista frontal. Eu vejo, né, que a superfície está lá na frente. Ó, e essa linha, ela extravasa os dois lados da superfície. E aí, sim, eu consigo dar um trim naquela superfície que está lá na frente. Então, eu seleciono o objeto cortante, aperto Enter e depois eu consigo dar o trim lá na superfície. Tá vendo? Isso vale só para superfície. Se eu vier na vista frontal, dei um Ctrl Z aqui, voltar na perspectiva, vamos supor que eu quero dar um trim na linha, por exemplo. Eu seleciono o objeto cortante, que é a superfície, e aí eu consigo dar o trim na linha, tá vendo? Só que eu consigo dar o trim só o que ela entende que está passando da superfície. E aí o trim acontece na linha. Como é que funciona o split quando a linha não está tocando na superfície? Vou selecionar aqui o comando split. Selecionei o objeto que eu quero receber, depois o objeto cortante, e ele faz essa mesma projeção, só que ele só divide a superfície, ele não deleta a outra. Como é que funciona isso com duas superfícies, né? Agora aqui, antes a gente viu uma linha e uma superfície, agora duas superfícies. Vou selecionar o comando trim, os objetos cortantes, Enter, e depois o que eu quero cortar. E ele faz essa subtração ali da superfície. Se eu der um Ctrl Z e for aqui no split, aqui já é o contrário, né? Os objetos que eu quero receber o split, Enter, depois os objetos cortantes, e ele só divide a superfície. É nesse caso aqui que eu acho o split mais interessante, porque às vezes, na maioria dos casos, eu vou precisar dessa superfície aqui. E como que isso funciona em sólidos? Comando trim, selecionei os objetos cortantes, Enter, depois o que eu quero cortar, ele faz a mesma coisa com sólido
também, e o sólido também vai valer para se ele estiver lá na frente, né? Não, aqui eu estou fazendo só com os exemplos que estão embaixo. E o comando trem ele vai somente dividir esses dois sólidos e não vai apagar o outro. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o que é aquele botão direito, o untrim, e aqui tem um split com a isocurva. Vou mostrar o que é o untrim. Ó, tem uma superfície aqui, vamos supor que... Deixa eu deletar essa. Vamos supor que aqui deu o trim, né? Então com o botão direito lá no comando do trim, seleciona untrim. E depois só chega na aresta de onde foi cortada a superfície. Ó, você consegue reverter para o estado original da superfície. Tanto é que quando a gente dá um trim na superfície, por exemplo, eu vou dar o untrim aqui para vocês verem melhor. Vamos botar a original aqui, né? Dei o trim, vou selecionar aqui, ó, e dei o trim. Aí você fala, nossa, tá errado. Tanto é que se a gente ativar os pontos de controle dessa superfície, ó, a superfície ainda existe, mas a superfície NURBS, né, o cálculo matemático dela, que visualmente no programa ele deleta uma porção, mas a natureza dela permanece a mesma, tá vendo? Por isso que o untrim, né, que é para desfazer o untrim, funciona. Que pode ser que lá você não consegue dar o Ctrl Z mais, lá na frente no projeto você fala, eu quero voltar essa superfície do jeito que ela era. É só utilizar o untrim. E o botão direito no split é para quando você não tem uma linha. Você fala, eu quero dividir essa superfície de um método mais rápido. Você não quer desenhar aquela linha. Você pode apertar o botão direito lá no split. Seleciona a superfície, dá Enter. E aí você pode fazer uma linha. Ó, porque aqui embaixo ele vai te perguntar a direção. Ou no eixo U ou no eixo V. Que é como se fosse o X e o Y da superfície. Mais ou menos isso. E aí você simplesmente seleciona a posição mais ou menos que você deseja, pode colocar mais de uma, mas aqui eu já consigo dar o Enter. Quando eu dou o Enter, a superfície já é dividida onde estava aquela linha, onde eu cliquei com aquela isocurva. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido essa dica desses dois comandos. São os dois comandos que eu utilizo bastante. Na verdade, eu uso mais o split do que o trim, porque na maioria dos casos eu preciso manter o outro pedaço, né, da superfície ou do sólido para usar, dependendo do projeto que eu estiver trabalhando. Fechou? Então te vejo no próximo vídeo.